A graça e a paz, querida igreja, que o nosso Deus conceda alegria a cada um dos que aqui estão, trazendo sempre a certeza de que o Senhor ouve a nossa adoração, ouve ao nosso louvor, Ele recebe com ouvidos abertos, com ouvidos atentos àquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos realizado aqui neste lugar. Bom, e para nós continuarmos a essa adoração, vamos abrir lá no Salmo de número 73. Nós faremos a leitura de todo o texto. Salmo 73, de 1 a 28. Vamos abrir a palavra de Deus. Todos acharam? Salmo de número 73. A palavra do Senhor assim nos diz, neste Salmo de número 73, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes das gorduras, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus, obrigado por tua bendita palavra, Senhor. Obrigado por este lindo salmo, por esta poesia que diz respeito, ó Deus, a um conflito de um homem. E nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ensine e que o Espírito Santo aplique de forma poderosa aquilo que o Senhor nos ensinar nesta tarde. É o que oramos agradecidos no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Antes de nós entrarmos propriamente no Salmo, em dizer do que se trata esse Salmo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Asaf.
Eu acredito que todos nós já ouvimos falar dele, já lemos os salmos dele, já falamos em algum momento, Asaf foi um homem e tudo mais. Porém, é necessário nós entendermos algumas peculiaridades, algumas particularidades de quem foi esse homem. Ele, juntamente com outros 2 homens, foram escolhidos, ou foi escolhido, melhor dizendo, para dirigir o povo de Israel, na época de Davi e também de Salomão, na adoração do povo a Deus. Então, o povo, ele sempre ia de cidade em cidade, aonde a tenda da congregação estivesse, estava ali o povo, e ainda que houvessem os levitas, não havia aquele grupo de homens que liderava os levitas, a tribo de Levi, para adoração a Deus. E muitas vezes isso até se tornava confuso para o povo de Israel. E Davi, sendo esse homem importante dentro da cultura, dentro da nação de Israel, ele vai dizer, olha, nós precisamos padronizar o culto a Deus, nós precisamos de colocar claros limites de como devem funcionar as coisas. E aí ele escolheu 3 homens, dentre eles o principal era justamente Asaf. E ele não somente escreveu este Salmo 73, como também alguns outros salmos, no total foram 12 salmos que ele escreveu, dos quais a sua maior parte estão aqui nesse chamado livro 3 do livro dos Salmos, tá? O livro dos Salmos dividido em 5 grandes livros. A partir do 73 até o 89 nós temos o chamado livro 3, e basicamente todos os livros de Asaf se encontram aqui nesse terceiro livro. Bom, por que nós estamos falando a respeito de Asaf? Porque é importante nós apresentarmos este homem. Ele foi um homem extremamente piedoso, ele foi um homem cujo ministério foi muito longo, e os seus descendentes, os filhos de Asaf, as gerações de Asaf são lembradas mais de 400 anos depois, quando da reconstrução do templo de Jerusalém, lá pelo ano 520 mais ou menos, antes de Cristo. Ou seja, esse homem, ele teve um papel importantíssimo no que diz respeito à adoração a Deus lá no Israel antigo. E conosco não é diferente também. Este homem, ele fala a nós essas palavras, e deve pesar em nosso coração, deve estar pulsando em nosso coração aquilo que ele nos ensinou. É interessante que a gente para pensar na história de um homem como esse, num homem que era tão dedicado às coisas de Deus, que viveu para Deus, e de repente escreve um salmo que fala sobre as suas próprias fragilidades, fala sobre as suas amarguras. Ele vai fazer a citação de um termo aqui que poucas vezes nós queremos admitir. E é justamente sobre essas coisas que eu gostaria de falar com você. Sobre esses sentimentos, ou às vezes até ressentimentos que nós temos no nosso coração. Muitas vezes a inveja que toma conta da nossa vida. Mas, da mesma forma que ele escreveu, eu gostaria de salientar que logo no primeiro versículo, assim como no último versículo, ele vai dizer que Deus é a sua esperança, que Deus é a razão da sua vida. E mesmo tendo altos e baixos, ele vai se voltar finalmente para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero que você pense exatamente sobre isso. Eu quero que você faça um paralelo da sua vida com a vida de Asaf. Eu gostaria que você pensasse exatamente sobre essas questões. E pensasse se eventualmente, em algum momento da sua vida passada, ou mesmo hoje, você não está caminhando de maneira que talvez os seus pés estejam resvalando, talvez eles estejam tropeçando, talvez eles estejam escorregadios, por conta justamente de invejar outras pessoas. Pastor, essa palavra é tão pesada, pastor. Puxa, eu não tenho inveja de ninguém, pastor. Bom, para esse homem, ele vai dizer que os seus passos quase vacilaram, justamente porque em algum momento ele teve que admitir que ele invejou os arrogantes e os
e a prosperidade dos perversos. E é só a gente perceber. Vamos colocar isso no nosso dia a dia. Vamos colocar isso dentro do nosso contexto. Quantas vezes nós não trabalhamos exaustivamente, horas e horas? E uma pessoa que às vezes está do nosso lado, não faz nada o dia inteiro, é um mequetrefe, e às vezes tem mais sucesso do que a gente no nosso trabalho. Alcança aquela promoção mais rapidamente do que a gente, que tanto merece. Ou então aquela pessoa, um até parente, né, um familiar, a gente pensa, meu Deus do céu, não é possível que esse cara tenha tanta coisa assim, sendo que às vezes ele não faz nada o dia inteiro. Ou pior do que isso, o cara não passa de um trambiqueiro, dá nó em pingo d'água ao cara. Me desculpem, ele consegue fazer coisas que realmente não condizem com a palavra de Deus. E o pior de tudo é que o cara ainda às vezes vai na igreja. Não dá para entender essas coisas, Deus. Como que pode alguém prosperar sendo tão mal? Esse homem, Asaf, ele estava passando por um dilema. Ele dizia, Senhor, eu sirvo a tua casa, Deus. Eu sirvo na tenda da congregação. Eu levo o povo a adorar a ti, ó Deus. E eu estou vendo tanta gente ao meu redor enriquecendo, fazendo coisas que não devem de maneira ilícita, enriquecendo. E aqui eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Nem todas as pessoas que enriquecem ilicitamente ou indignamente. Tem muita gente que enriquece legitimamente, que faz o seu trabalho, o seu suor e consegue o fruto daquilo que tanto se esforçou. Isso não tem nada de errado. O que ele estava aqui indignado, e ele estava indignado mesmo, era justamente com o fato de que ele via pessoas más prosperarem. É engraçado que ele vai dizer de coisas que às vezes a gente pensa assim, pô, mas não é possível. O cara vai lá e tira aquela foto no Instagram às 7 horas da manhã com um sorrisão largo, dizendo, indo para o trabalho. Mas eu sei que o cara não trabalha. Posta aquele almoço de domingo com a família em um restaurante bacana, e você pensa, mas esse cara está devendo dinheiro para mim. Como que pode uma coisa dessas? Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio. Essa gente geralmente é robusta. É gente que não tem preocupação nenhuma na vida, já que não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. É o que ele vai dizer nos versículos 4 e 5. E sabe o que às vezes nos incomoda? É a gente ver pessoas que estão ao nosso lado, caminhando às vezes na mesma empresa, dessa mesma maneira. Gente que a gente pensa, mas espera aí. Como que esse fulano, desculpe-me o termo, como que esse cara, que é um nó cego, mas é um nó cego de marca, consegue ter coisas que outras pessoas que ganham às vezes até mais do que ele, obviamente não têm. A indignação de Asaf não dizia simplesmente do sucesso dos maus, mas dizia também do seu próprio esforço em não conseguir ter os mesmos sucessos. É por isso que ele usa a palavra inveja, e a palavra utilizada no hebraico tem uma peculiaridade muito grande, tem uma particularidade muito grande. Não é simplesmente eu dizer assim, olha, puxa, mas o fulano não merece ter aquilo. Não é isso. O que ele estava dizendo é mais ou menos isso. Senhor, por que afinal de contas o Senhor deixa aquele fulano ter o que ele tem? Porque eu, que sou teu filho, não tenho as coisas que ele tem. Infelizmente, quantas vezes nós não caímos na tolice de perguntar essas coisas? Se a gente não se atreve a perguntar diretamente para Deus, a gente pergunta para nós mesmos. Mas por que afinal de contas uns têm e eu não? Mas esses mesmos homens,
além de terem uma aparente vida melhor do que a nossa, e aqui eu quero deixar bem claro a todos, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Tem muita gente que vive uma aparente vida, só que com a corda no pescoço. E mesmo tendo esse aparente sucesso, são pessoas que continuam a querer dizer para todo mundo: nossa, eu sou campeão, cara. Eu vou na academia, eu me exercito, tenho meu carro do ano, minha família viaja para tudo quanto é lugar. Mas ele não para somente nessa questão de se mostrar para os demais. Ele vai mais fundo. E aí ele começa a dizer sobre o comportamento dessas pessoas. E olha como é importante a gente notar isso. Como pessoas que querem se mostrar muito para os demais, têm geralmente esse tipo de comportamento. Versículo 6, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 6, ele vai dizer o seguinte: daí, por conta desse comportamento que eles têm, dessa aparência, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Já percebeu que tem muita gente que quer se fazer de valentão, né? Quer se fazer assim para os outros assim, né? Não, porque eu luto tal arte marcial, eu isso, eu aquilo. Eu faço, eu aconteço. Eu sou melhor do que os outros, e eu provo para todo mundo que eu sou melhor do que os outros. Essas pessoas geralmente têm uma soberba que é intimidatória, que quer colocar os outros sempre em intimidação. Quer sempre aparecer com o peito estufado para os outros, né? Então, tá vendo meu porte aqui, é o tamanho que eu sou. Mas tudo isso daqui revela necessariamente aquilo que a pessoa tenta parecer nas redes sociais, no seu círculo de amizade. Mas aí ele vai aprofundando cada vez mais. Aí ele vai dizendo o seguinte: olha, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia, motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer e insistindo é que pessoas que querem se parecer muito superiores aos outros, que querem demonstrar muito sucesso, muita fama, essas pessoas elas têm uma vida em regra, e pode ser que haja também alguma exceção. Geralmente de palavras torpes, essas pessoas geralmente falam muitos palavrões, praguejam, xingam todo mundo que está ao seu redor. Essas pessoas geralmente têm um comportamento não somente altivo, mas também tem essa ideia de que, olha, se você não está comigo, então sai fora. Se você não vai me servir, então não é meu amigo. Esse tipo de gente quer sempre que os outros sirvam a eles, porque o seu interesse é sempre maior do que qualquer outra coisa. A tal ponto, de qual que ele vai dizer no versículo, olha só o que ele vai dizer no versículo 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Essa gente não tem medo de levantar a voz contra Deus. Essa gente não tem medo de praguejar contra Deus, e inclusive blasfemar contra Deus. Quando ele para pensar em tudo isso, ele diz assim: nossa, a descrição que essas pessoas têm é uma descrição pavorosa. E o pior, sabe o que é? É que tem muita gente, vai lá no versículo 10, para a gente entender isso. É que tem muita gente que quer se valer, quer se tornar igual a essas pessoas. Tem muita gente que tem como símbolo de sucesso aquele fanfarrão, aquela pessoa bruta. E que infelizmente desvirtua uma parte considerável da igreja de Cristo. Quantos não são dos que são crentes
que não tem como exemplo de sucesso, exemplo de fama, exemplo de bem-estar social e pessoal, determinados indivíduos que, sabendo da vida deles como é, uma vida podre, uma vida até desgraçada, ainda assim dizem assim, não, mas nesse cara aí, ó, esse cara é campeão. Alguns anos atrás, a título de exemplo, tinha um certo empresário no Brasil, cujas empresas sempre terminavam ou começavam com a letra X, porque ele queria mostrar para todo mundo que ele multiplicava todas as coisas, que ele era sempre um cara que, aonde ele punha a mão, tudo se transformava. Até que um dia a casa caiu para ele, e se mostrou que tudo aquilo que ele dizia era mentira. Mas sabe o que é interessante? É que conversando com algumas pessoas, inclusive crentes, inclusive pastores, que iam ouvir o que ele tinha a dizer, diziam, esse cara ele é fora do comum, ele está fora da curva, esse homem ele está além do nosso tempo, ele é um campeão por natureza. Passou 3 anos em cana no Brasil. E olha que para alguém passar 3 anos na cadeia no Brasil, realmente tem que ter cometido um crime muito sério. É aí que a gente deve perceber, meus irmãos, que Asaf estava num conflito interno. E é certo que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, passamos por esses momentos. Passamos por esses conflitos internos. É certo que em algum momento a gente pensa, puxa, eu gostaria de ter as coisas que o outro tem. Eu gostaria de ser campeão, vencedor, como aquele fulano é. Isso é tão certo que, guardado a devida proporção do exemplo que eu vou trazer aqui, tá bem? Quantos não são os garotos que olham, por exemplo, para um jogador como o Messi ou Cristiano Ronaldo e que na fase de seu crescimento dizem, eu quero ser campeão como ele foi. Eu quero ser um jogador de futebol como aquele cara foi. Observem bem, meus irmãos. Para Asaf, o grande dilema que ele passava estava justamente no fato de que pessoas ímpias tinham sucesso na vida. E ele não se conformava com aquilo. Aqui no versículo 12 ele vai dizer o seguinte: eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilo, aumentam suas riquezas. Quando ele chega a essa conclusão, ele vai pensar, quer saber? Não vale a pena ser crente. Eu não vou falar isso abertamente, mas não vale a pena ser crente. É o que ele vai transparecer aqui a partir do versículo de número 13. Vai lá para a gente entender o que ele está dizendo. Ele vai falar assim, olha, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então ele simplesmente vai dizer, Senhor, eu só tenho que dizer o seguinte, eu vejo a prosperidade dos ímpios, e eu aqui, cada dia mais, ralando todo dia, levantando cedo, dormindo tarde, não vejo o fruto do meu trabalho, ou não vejo que o meu trabalho frutifica como o trabalho deles, se é que eles trabalham. Na verdade, eu acho que eu até estou numa situação oposta dele. Versículo 14, ele vai dizer, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Porém, é aí que a gente tem que entrar, né, com a ação do Espírito de Deus, né? Ele vai dizer todas essas coisas, ele vai escrever tudo isso, vai simplesmente pensar o seguinte, olha, a minha vida está difícil. A minha vida está realmente difícil. Mas, conforme ele escreve no versículo 15, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Eu posso até ter os meus conflitos internos. Eu até posso ter algumas
tristezas profundas e às vezes até entrar numa depressão moral e até espiritual por conta disso. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou falar isso para ninguém. Eu vou levantar isso diante do Senhor, porque se eu começar a dizer essas coisas, eu vou trair os filhos de Deus. E é interessante que a gente tem que parar para pensar, porque muitas vezes a gente reclama sem perceber. Meu Deus, muitas vezes a gente reclama sem perceber. Nós achamos até que estamos no nosso direito de falar aquilo, porque afinal de contas eu preciso extravasar. Eu preciso de colocar para fora aquilo que está me sufocando. E quantas vezes nós não chegamos para alguém e dizemos: mas espera aí, como que o fulano pode andar daquele jeito que ele anda, mostrar as coisas que ele mostra, dizer que ele tem o que ele tem, se eu tenho certeza de que nada disso é real, é verdadeiro? Se tudo isso faz parte apenas de uma encenação, de uma mentira, como que pode isso? Observem bem, meus irmãos, assim como Asaf, todos nós, em algum momento, vamos nos questionar e às vezes até questionar ao próprio Deus sobre o que acontece nesse mundo. Mas eu quero fazer um convite para você agora, nesse exato momento. Nós estamos aqui neste lugar que nós devemos considerar como um santuário, como um lugar de adoração a Deus. E todos os que aqui entraram devem ter nas suas mentes exatamente isso. Nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. E a essa glória que o Senhor nos mostra através da sua palavra, a ela nós devemos contemplar e nos render. E quando a gente pensa na glória de Deus, a gente vê que todas as coisas aqui nesse mundo são falíveis. São coisas passageiras, transitórias. Inclusive a aparência dessas pessoas que se dizem tão felizes, tão bem-sucedidas, tão assim, impiamente sucedidas. No versículo 17, depois que ele para refletir, ele vai dizer assim: olha, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Vale lembrar que aquele homem entrava no santuário de Deus todos os dias. E é possível que ele deveria se lembrar dessa situação muitas vezes ao longo da sua vida. E quando ele fala isso, quando ele escreve isso aqui nesse versículo 17, ele vai lembrar do povo de Israel: olha, vocês que estão vindo aqui no santuário de Deus, vocês que estão entrando aqui nesse templo, vocês devem se aproximar com reverência, com temor, e com a mente esclarecida de que ninguém pode se aproximar de Deus sendo ímpio. Ninguém pode se aproximar de Deus sendo iníquo. Ninguém pode viver diante do Senhor uma vida que não condiz com a realidade que Deus nos trouxe. E é tão certo isso, que aquilo que é aparentemente sucesso nesse mundo se transforma em armadilha para muitas dessas pessoas. No versículo 18, ele vai dizer assim: olha, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E toda vez que eu lia esse texto, e eu já li esses salmos aqui pelo menos umas 30 vezes, e toda vez que eu lia, sempre me remetia à história ou aquelas histórias de homens que tiveram grandes poderes em suas mãos. Como é o caso de alguns ditadores. Nós não precisamos de nem ir muito longe na história. É só a gente lembrar que a coisa de uns 10 ou 15 anos atrás, houve a chamada Primavera Árabe, no norte da África. E foram muitos os países ali no norte da África, inclusive não somente no norte da África, mas também no Oriente Médio próximo, cujos governantes, os ditadores, foram caindo um a um. E teve um em particular, Muammar Gaddafi,
que governou com mão de aço o seu país, a Líbia, por mais de 40 anos, que não tinha dó dos seus adversários políticos, que controlava a população com rédea curta. E o fim desse homem foi triste. O fim desse homem foi horrível. Nós não precisamos de entrar nos detalhes, mas tenho a certeza de que depois de 40 e tantos anos, sendo um homem que era um ditador, morreu de uma forma horrorosa, horrenda. E tenha certeza de uma coisa, numa escala muito menor, dentro do nosso contexto diário, todas as pessoas que vivem de uma maneira iníqua, de uma maneira ímpia, colherão o fruto da sua própria vida. Colherão o fruto daquilo que elas estão fazendo. Sabe por quê? Porque Deus assim o fará. Não será simplesmente consequência dos atos maldosos das pessoas, mas o Senhor trará punição sobre as pessoas, sobre cada um deles. E no final das contas, no final de tudo, o terror aniquilará cada uma dessas pessoas. A tal ponto, como ele vai dizer a partir do versículo de número 20, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O Senhor trará punição sobre essas pessoas, com certeza. E não é algo que a gente deve pensar que, mas isso daí vai acontecer quando eles morrerem. Não. Muitas punições ocorrem aqui nessa terra. É só você começar a fazer uma breve busca por aí no site de buscas e você vai ver, por exemplo, quantos não são os famosos que são acusados de uma coisa, de outra, às vezes até de alguns crimes bastante pavorosos, hediondos. E que o fim dessas pessoas chega de maneira que os humilha, que coloca cada um deles numa posição inferior à humanidade. Porém, para nós que cremos no Senhor, para nós que confessamos ao Senhor Jesus, nós precisamos claramente entender que por vezes o nosso coração se amargura contra essas coisas. Nosso coração às vezes até pensa, Senhor, mas a justiça que o Senhor traz está demorando, Deus. Faz alguma coisa agora, porque às vezes a gente quer ver a ação de Deus agora. Ele vai mostrar exatamente isso. Que às vezes a nossa vontade de querer ver a justiça nada mais é do que uma simples manha da nossa parte, que nós temos que acalmar o nosso coração e aguardar no Senhor o que Ele fará. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Às vezes a gente quer que a justiça de Deus se faça presente sobre a vida dessas pessoas imediatamente, agora. Eu quero ver Deus julgar essas pessoas, mas não é assim que a coisa funciona, porque o juízo de Deus ele vem no tempo do Senhor. E para nós que somos salvos, para nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus, nós devemos dizer exatamente como esse homem dizia: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe, meus irmãos, apesar de todas essas lutas, apesar às vezes do nosso coração invejar as coisas desse mundo, nós temos que saber que nós não temos nenhum bem nessa terra. É que não adianta nós ficarmos de olho naquilo que outras pessoas têm. Porque a nossa herança é o Senhor. Porque o Senhor é aquilo que nos traz satisfação. Porque o Senhor é aquilo que realmente é a nossa alegria. Porque o Senhor é de fato a razão da nossa vida. Porque Ele é de fato a fortaleza do nosso coração.
E quando a gente para pensar a respeito de Asaf como sendo esse homem que tinha esse dilema, nós podemos ver em Cristo os mesmos sofrimentos de Asaf, porque o Senhor foi injustiçado, porque o Senhor foi perseguido, porque o Senhor foi humilhado. Porém, a imagem do Senhor nos diz que Ele em tudo não pecou. Nós podemos nos ver em Asaf como pecadores que Asaf foi, mas nós temos a esperança de olhar para Cristo, porque Ele é de fato aquele que nos pode encher dessa alegria e dizer: olha, eu não preciso dessas coisas desse mundo. A minha empresa, por mais que exija que eu tenha um alcance de meta que às vezes é inalcançável, eu tenho uma alegria que nada, nem mesmo quando eu atinjo aquela meta, pode ser comparado, que é o meu Senhor e Salvador Jesus. Lembram-se quando eu disse que o primeiro e último versículo, eles eram o ápice desse texto, desse salmo? O que ele vai dizer lá no primeiro versículo, com efeito, Deus é bom para com o Israel, para com os de coração limpo. Ele vai reafirmar, só que agora em outras palavras, dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ouça bem o que eu quero te dizer aqui, meu irmão. E eu gostaria de chamar a sua atenção para nós aplicarmos isso para a nossa vida. No decorrer dessa semana, você vai se deparar com muitas situações onde haverão questionamentos. Você vai pensar: puxa vida, mas na minha empresa eu vejo tantas pessoas fazendo coisas erradas, burlando a lei, às vezes até o próprio dono da empresa fazendo coisas que são questionáveis. Mas ainda assim, lembre-se disso. Você deve estar junto a Deus, porque Ele será o seu refúgio. No decorrer dos próximos dias, você vai ver pessoas que vão aparentar muito prósperas. Mas lembre-se disso. Tudo que é aparentemente próspero tem um custo. E se aquilo custa a sua vida, então não vale a pena. Se aquilo custa a sua paz, custa o seu relacionamento com a sua família, custa o seu relacionamento consigo mesmo, custa o seu relacionamento com Deus, então isso não vale a pena. Porque o Senhor, Ele é de fato aquilo que vai bastar para a sua vida em todos os momentos. E no final da semana que vem, no final dessa semana que entra, eu quero chamar você para dizer o seguinte: você deve proclamar todos os feitos de Deus na sua vida. Você deve viver cada dia dizendo: olha, o Senhor me deu vitória. Apesar de todas as lutas, o Senhor me deu vitória. Apesar de muitas vezes eu não entender o que acontece nessa terra, o que se passa ao meu redor, o Senhor me deu a vitória de chegar até aqui. O meu trabalho, ele glorificou a Deus. O meu trabalho, ele não somente trouxe o meu pão, mas acima de tudo, ele proclamou os feitos do Senhor na minha vida. É exatamente isso que nós devemos pensar. E assim como esse homem, que muitas vezes questionou a si mesmo, dizermos: Senhor, ajuda-me a entender não somente o que se passa, mas mais do que isso, a entender a mim mesmo, e me colocar diante de Ti, ó Deus, como alguém que de fato compreende os Teus caminhos. Vamos adorar ao nosso Deus, vamos glorificar ao Senhor neste momento, cantando este último cântico. Eu quero que você faça deste cântico esta oração, este reconhecimento de que o Senhor é que de fato basta a sua vida. Vamos colocar em pé e vamos cantar? Deus, nossos irmãos. Come here, buddy. Te amo, Deus.